crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meus amores, para a aula de hoje nós vamos fazer uma revisão de Geografia, uma revisão de conteúdos, isso mesmo. A prof vai recapitular com vocês conteúdos que nós aprendemos ao decorrer do terceiro trimestre, certo? E depois de fazer essa revisão, vocês terão uma atividade avaliativa, isso mesmo, algumas perguntinhas para vocês responderem. Então prestem bastante atenção nessa revisão, pausem o vídeo se precisar, peguem o livro também se precisar ver o conteúdo que a prof está relembrando, certo? E acompanhem o vídeo junto com a prof, certo? Então vamos lá! Revisão de Geografia, crianças. Vamos rever então os conteúdos que nós aprendemos ao decorrer do terceiro trimestre, certo? Nós continuamos a aprender no terceiro trimestre sobre os impactos ambientais no campo. E nós vimos o impacto que é o uso da água através da irrigação, certo? Na agricultura, utiliza-se grande quantidade de água. E somente a água da chuva não é o suficiente. Por quê? Porque eles precisam regar as plantações que tem lá na agricultura. E às vezes não chove ou é pouca chuva, então não é o suficiente. E o que acontece? Eles utilizam na irrigação as águas dos rios, dos lagos, dos canais, dos açudes e até as águas que tem no subsolo. E utilizando essa água desses lugares, acaba provocando impactos negativos no ambiente e as pessoas, além de diminuir o volume dessas águas. Diminui o volume das águas que tem tanto nos rios quanto nos lagos e em todos os lugares. Por isso que a irrigação acaba causando um impacto negativo no ambiente, certo? Outro impacto negativo no campo, crianças, é a poluição das águas, certo? Os fertilizantes e os agrotóxicos utilizados no cultivo podem contaminar as águas dos rios e até as do subsolo. Então, na agricultura, lá no campo, utiliza-se muito fertilizantes agrotóxicos, que são produtos tóxicos, certo? E eles podem contaminar a água. Quando esse fertilizante, esse agrotóxico, entra em contato com a terra, ele vai até embaixo, no subsolo da terra, e lá embaixo tem água acumulada. Então vai poluir a água que está no subsolo também. A água contaminada entra no subsolo e essa água do subsolo pode chegar até os rios e os mares. Então vai contaminar, certo? As águas contaminadas dos rios também podem ser usadas pelas populações para beber, para fazer comida, para dar aos animais, entre muitas outras coisas. Então, vai acabar prejudicando a vida dos seres vivos essa água poluída. Aqui vocês veem uma imagem de uma irrigação, de uma plantação, na agricultura. E aqui o uso de fertilizantes e agrotóxicos na agricultura também. Então esse fertilizante chega lá no subsolo e a água do subsolo chega até os rios, causando essa poluição, certo? Também aprendemos, crianças, sobre o extrativismo. Existem 3 tipos de extrativismo: o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal. E esses 3 extrativismos, eles também causam impactos negativos ao meio ambiente e causam junto com o extrativismo predatório, que também é um tipo de extrativismo que prejudica o meio ambiente. Vamos ver um pouquinho sobre cada tipo de extrativismo? Então, primeiro nós temos o extrativismo predatório. O que é o extrativismo predatório? É a retirada de recursos da natureza, quando nós tiramos algo da natureza, sem a preocupação com a sua renovação. Ou seja, nós tiramos algo da natureza e não nos preocupamos em repor aquilo. Então, por exemplo, se nós tiramos uma árvore e não plantamos ela novamente, nós estamos causando um extrativismo predatório, porque a gente não se preocupou em renovar aquela plantação, certo? O extrativismo mineral, vamos ver um exemplo aqui. O extrativismo mineral é a retirada do ouro dos rios. Quando as pessoas retiram o ouro dos rios, eles utilizam o mercúrio. O mercúrio é um produto extremamente tóxico.
e vai contaminar tanto a água, quanto o solo, quanto o ar, certo? Então pode causar a morte de peixes, de animais, né? E os seres humanos que consumirem essa água contaminada pelo mercúrio podem adoecer também. O terceiro é o extrativismo vegetal. O que é o extrativismo vegetal? É a retirada de produtos da natureza, né? De árvores, plantas, certo? Um exemplo aqui, crianças, é a retirada ilegal de árvores, tanto de matas quanto de florestas. E isso vai causar tanto desmatamento quanto a erosão, né, do solo e a morte dos animais que vivem no local. Então pode prejudicar a natureza, esse extrativismo vegetal. E por último temos o extrativismo animal, que é a retirada de produtos de coisas animais da natureza, como por exemplo a pesca. A pesca, quando ela é realizada em épocas proibidas, por exemplo, uma época que não se pode realizar a pesca, ele vai provocar a diminuição ou o desaparecimento de peixes e frutos do mar, né? E isso vai afetar o ecossistema. Então, isso é o extrativismo animal. Nós temos que tomar muito cuidado para não afetar o nosso ecossistema, certo? Também aprendemos ao decorrer das nossas aulas, crianças, sobre os impactos ambientais na cidade. Nós temos na cidade dois principais impactos, que a primeira é a poluição dos rios. Então, na cidade tem muita poluição do rio, tanto dos rios quanto das águas, né? Por quê? Porque existe o esgoto sem tratamento. Então, existem muitos lugares em que o esgoto não é tratado e ele é despejado nos rios, certo? Então, toda aquela água suja e contaminada vai para os rios. Isso pode contaminar a água que a gente bebe, contaminar a água dos animais que vivem, né? Pode causar até morte desses animais. E outra maneira de poluir os rios, poluir as águas na cidade, é o descarte incorreto do lixo. Então, muita gente não embala corretamente o lixo na sacola e coloca na lixeira, ou não separa o lixo e acaba descartando na rua. E esse lixo acaba indo para os bueiros, para os rios, para os mares e vai poluindo assim os rios, certo? Aqui nós temos uma imagem, tá, crianças? De um esgoto sem tratamento caindo nos rios, muitos lixos. Então, tudo isso que ocorre na cidade chega até os mares, até as nossas águas. E o outro impacto principal na cidade, que é negativo, é a poluição do ar, crianças. Isso é muito sério. Por quê? Porque na cidade nós temos muitas fábricas e muitos meios de transporte a motor, como por exemplo os carros, os ônibus e as motos, né? Essas fábricas, elas liberam fumaças tóxicas e os meios de transporte também liberam gases poluentes. Então toda essa fumaça, todos esses gases que saem tanto das fábricas quanto dos meios de transporte poluem o ar. Então pode dar dificuldade na respiração das pessoas, pode prejudicar a saúde, certo? Aqui nós temos uma imagem de carros que soltam esses poluentes e o tanto de fumaça tóxica que as empresas, as indústrias, né, também liberam. E vimos sobre como fazer a nossa parte. Nós temos que cuidar. Diante de tudo isso que nós vimos, crianças, todas as nossas ações, as ações dos seres humanos, causam impactos no meio ambiente. Podem ser impactos positivos, como podem ser impactos negativos. Por isso, nós devemos estar sempre atentos e agir de maneira a evitar que esse impacto seja negativo. Temos que procurar sempre fazer o correto, ficar tudo certinho, né? Então, vamos relembrar algumas maneiras, tá, de prevenir o impacto negativo no meio ambiente. A primeira maneira é reduzir o lixo, ou seja, consumir menos ou de forma consciente, para que reduza essa quantidade de lixo que nós jogamos fora. Outra maneira é reutilizar o lixo, ou seja, usar novamente, como o exemplo de uma latinha de achocolatado, que você pode transformar ela em um vaso de flores, ou uma garrafa PET, transformar em um vaso, transformar em um brinquedo, certo? Então vocês podem reutilizar o lixo, assim vai diminuir a quantidade de lixo.
Também temos a coleta seletiva, ou seja, separar o lixo tanto em lixo seco quanto em lixo úmido. Isso ajuda o meio ambiente, por quê? Porque o lixo seco pode ir lá para os lixões que recolhem material reciclável e o lixo úmido pode ir para os aterros sanitários, que é o lugar correto para descarte. Então, nós devemos separar corretamente, né? E ainda entra a questão de separar do lixo, que é o descarte correto nas suas lixeiras. Então, além de separar em lixo seco e lixo úmido, se você está na rua, por exemplo, tomando uma água em uma garrafinha de plástico, você joga a sua garrafinha de plástico no lixo vermelho, que é o lixo onde nós jogamos os plásticos. Então, você tem que separar corretamente o lixo. E a última maneira de ajudar e fazer a nossa parte é através dos meios de transporte consciente. Por quê? Os meios de transporte não liberam gases? Liberam gases que poluem o meio ambiente. Então, nós podemos utilizar menos esses meios de transporte. Então, se vocês forem num lugar próximo, para ajudar o meio ambiente, vocês podem ir de bicicleta, que não produz fumaça, podem ir a pé, né? Ou se vocês vão no mercado e tem os vizinhos que precisam ir nesse lugar próximo, vocês podem ir apenas com um carro, em vez de ir com 3, 4 carros, certo? Então, assim você vai ajudar a reduzir esses poluentes no ar. Então, agora que nós já revisamos, crianças, é hora da atividade avaliativa de vocês. Vocês vão abrir o link que a prof deixou disponível no Classroom de vocês e lá tem atividade avaliativa, certo? A prof vai explicar questão por questão para vocês. Então, vocês podem ir pausando o vídeo, podem fazer junto, certo? Então, vamos lá? Primeiro passo é completar com os dados de vocês, nome completo, turma e professora e a data de hoje, que é o dia que vocês estão realizando a atividade. Exercício número 1. Observe a imagem a seguir e depois responda. Então, aqui nós temos uma imagem, certo? Uma imagem do campo. Tem várias coisas acontecendo aqui. Letra A. Cite 2 impactos ambientais no campo que estão presentes na imagem. Então, vocês vão analisar 2 impactos ambientais que prejudicam, né? E vão citar aqui o nome. Lembrando que vocês vão escrever a resposta, então depois que vocês enviarem o formulário que a professora vai corrigir, combinado? Letra B. Relacione o impacto ambiental às suas características. Então nós temos aqui extrativismo predatório, irrigação, poluição das águas e extrativismo mineral. E nós temos 4 opções. Então aqui, ó, sua poluição é causada pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos que chegam ao subsolo da terra. Qual é esse impacto ambiental? Segundo, nesse tipo de mineração, a vegetação é derrubada, deixando o solo exposto à ação dos ventos e das chuvas. Qual é esse impacto? Terceiro, é a retirada de recursos da natureza sem a preocupação com a sua renovação. Qual é esse impacto? E por último, sua água é captada de rios, lagos, canais, açudes e subsolo, provocando impactos negativos ao ambiente e às pessoas. Marca o impacto ambiental também. Número 2. Leia o texto a seguir e depois responda. Então, nós temos um texto ali. 5 rios que abastecem várias cidades do Maranhão estão ameaçados pelo desmatamento de suas nascentes, pela poluição causada pelo lixo jogado e pelo esgoto sem tratamento que é lançado direto nas águas. São sacolas e embalagens plásticas descartadas de forma irregular que acabam vindo para parar onde não deveriam, às margens do rio. A falta de consciência ambiental compromete não apenas a vida marinha e a vegetação, mas a saúde e qualidade de vida do próprio homem. Então agora vocês têm que interpretar esse texto e responder as questões. Letra A. De acordo com o texto, o que está ameaçando os rios no Maranhão? O que está ameaçando esses rios? A falta de consciência ambiental que compromete a vida marinha e a vegetação, as sacolas e embalagens plásticas descartadas de forma irregular, ou o desmatamento das nascentes e a poluição causada pelo lixo jogado e pelo esgoto do seu tratamento. Vocês vão rever o texto, analisar, interpretar e marcar a alternativa correta, certo? Letra B. Por que a poluição de rios pode afetar a saúde e a qualidade de vida das pessoas?
porque as pessoas podem consumir água contaminada e pegar doenças, porque as pessoas podem se machucar com os lixos ou porque as pessoas não podem nadar nos mares e os rios. Marca a alternativa correta. Letra C. Além da poluição das águas, que outro problema ambiental é comum nas grandes cidades? Irrigação, poluição do ar, degradação do solo ou poluição das águas? Marca a alternativa correta. Letra número 3. O que podemos fazer para diminuir o impacto negativo causado nas cidades pela ação dos seres humanos? Como que nós podemos diminuir? Marca a alternativa. Jogar os lixos nas ruas e nos rios? Reutilizar lixos recicláveis? Separar o lixo para descartar corretamente nas suas devidas cores? Utilizar bicicletas ou andar a pé? Retirar as árvores das ruas e dos parques? Marquem as alternativas, ok? Número 4. Complete. A retirada ilegal de árvores das matas e florestas fazem parte do extrativismo? Mineral, vegetal, animal ou predatório? Marca a alternativa correta. E por último, número 5, complete também a frase. A retirada de ouro de rios faz parte do extrativismo e causa poluição da água devido ao uso de produtos tóxicos. Qual é esse extrativismo? O mineral, vegetal, animal ou predatório? Marca a alternativa correta. Terminando, crianças, revisem para ver se está tudo ok, se marcaram tudo correto, se não esqueceram nenhuma alternativa, ok? E cliquem em enviar para a prof poder receber o formulário de vocês, combinado? Façam com bastante calma, meus amores, com bastante atenção. Tenham uma boa aula e até semana que vem. Beijos no coração!